A nossa história de hoje mostra o elenco da Galaxy Quest, que também é o nome do nosso filme. Galaxy Quest foi um programa muito famoso há 20 anos atrás. As pessoas eram loucas por essa série. Ainda hoje, muitas pessoas se reúnem para pegar o autógrafo deles. Um membro do grupo, cujo nome é Jason, havia interpretado o papel de comandante nesse programa. A esposa dele era uma companheira nesse programa, e os outros simplesmente sumiram depois do show. Mas o Jason ainda era muito famoso por conta do seu nome e da fama. É por isso que o resto dos membros do grupo tinham ciúmes dele. Eles começam a odiar o Jason por ele só pensar em si mesmo. Agora, algumas pessoas vêm encontrar o Jason no programa. Eles estavam vestindo exatamente as mesmas roupas. Eles dizem ao Jason que vieram de um outro planeta e ele terá que ir com eles. O Jason pensa ao escutar isso que talvez essas pessoas estejam falando de algum outro programa e querem escalar ele, ou a promoção do show. O Jason concorda em ir com eles e depois de escutar tudo isso, seus colegas do grupo ficam com mais ciúmes ainda. O Jason diz que estava se sentindo muito mal, mas ele ainda estava ocupado dando autógrafos e assinaturas para as pessoas. Então um menino vai atrás do Jason, dizendo que era muito fã dele e do programa. Ele sabia de tudo sobre o Jason, e ele pergunta sobre o seu programa, mas o Jason não sabe responder a ele, e por isso ele saiu de lá com muita raiva. Na manhã seguinte, quando o Jason estava em casa, as mesmas pessoas vêm até ele que disseram que vieram de um outro planeta. Na verdade, eles não eram pessoas comuns, eram alienígenas, cuja forma real era como polvo, mas agora estavam lá na sua forma humana. De qualquer forma, eles preparam o Jason e o levam em um carro. Depois de um tempo, o carro desses alienígenas chegou a um lugar deserto e simplesmente desapareceu. O Jason não sabia de jeito nenhum que tinha sido teletransportado para outro planeta, o planeta dos alienígenas. Agora, quando ele vê as coisas da espaçonave ao seu redor, ele sente que talvez todas essas coisas sejam como um grande cenário, como se o show dele fosse tudo isso. Agora, aqui estava um alienígena que estava na forma humana, porque o Jason ainda não sabia a verdade sobre eles. Esse alienígena diz a ele que o inimigo dele estava prestes a atacar eles. É por isso que eles precisavam da sua ajuda, e é por isso que eles o trouxeram até aqui. Esse alienígena coloca o Jason no assento de comandante no centro de comando e mostra seu inimigo alienígena, Ceres, na tela frontal. O Ceres diz que ouviu dizer que eles têm o Ômega 13, uma poderosa arma que funciona como uma máquina e muda o tempo. E se eles não derem essa arma para ele, ele vai atacar. Ao escutar isso, o Jason ordena que essas pessoas ataquem os Ceres, agora. Todos esses alienígenas atacam os seres seguindo as ordens do Jason e derrotam o inimigo. O Jason sente que a gravação do programa que estava acontecendo aqui simplesmente acabou. Ele sai do centro de comando dos alienígenas e diz que o trabalho estava feito. Agora ele tem que ir para casa. Os alienígenas perguntam ao Jason o que fazer se o inimigo atacar de novo. E ele responde com um sorriso no rosto, dizendo para chamar ele de novo que ele vai vir. Agora esses alienígenas dão um dispositivo de comunicação ao Jason, porque assim eles poderiam manter o contato. Para o enviar de volta para casa, os alienígenas o trancam em um quarto. Um líquido fica ao redor do Jason, e depois disso, o Jason vai para o espaço. Aqui ele descobre onde ele estava. Eram realmente todos alienígenas ali ao seu redor, e ele é enviado de volta ao seu mundo através de um portal. Durante toda essa jornada, o Jason estava muito assustado e preocupado. Ele volta e conta a todos os outros membros do seu grupo o que aconteceu. Ele diz que realmente foi para o planeta dos alienígenas na sua nave espacial, mas ninguém acreditava nas palavras do Jason. O dispositivo que os alienígenas deram para ele, infelizmente cai quando ele tromba com o seu fã, e eles acabam trocando. O Ceres ataca os alienígenas de novo, então os alienígenas voltam à Terra e vêm buscar o Jason. Escutando isso, o restante dos membros do grupo sentiram que essas pessoas estão falando sobre um trabalho com o Jason. Então agora, todos estavam prontos para ir com eles. Eles são teletransportados pelos alienígenas e vão para sua nave espacial. Naquele momento, os alienígenas estavam na sua verdadeira forma de polvo. Vendo eles assim, todos ficam muito assustados. Os outros companheiros do Jason estavam pensando para onde que o Jason tinha levado eles. Nesse momento, aqueles alienígenas voltam à forma humana e pedem desculpas. O pessoal pergunta pro Jason pra onde que ele levou todo mundo, e ele diz que eles realmente estavam no espaço real, e todos esses são alienígenas de outro planeta. O Jason estava muito feliz com todas essas coisas, mas os seus amigos do grupo estavam muito assustados e preocupados. Eles dizem que não são astronautas e que não sabem muitas coisas sobre o espaço. Eles são pessoas comuns e atores. Nada demais. Enquanto eles estavam falando sobre isso, os alienígenas apareceram lá, e eles estão muito felizes em ver todos eles, porque os alienígenas também conheciam o show deles.
O membro do grupo do Jason pergunta a esses alienígenas como que eles conheceram eles, e o alienígena diz que eles estavam dispersos nos últimos 100 anos, e eles foram atacados muitas vezes, e eles não sabiam como seguir em frente, e como poder se salvar de todos esses ataques. Então eles viram o show, aprenderam muito com isso, como amor, amizade, trabalhar junto e muito mais. Depois de ver o seu show, eles prepararam toda a tecnologia, agora eles precisavam deles para matar o inimigo Ceres. Aqui, nós sabemos o que realmente aconteceu. Há alguns anos, Ceres atacou o planeta desses alienígenas. Por conta desse ataque, essas pessoas vieram para o show Galaxy Quest, então viram o show deles. Os alienígenas tinham tecnologia muito avançada, mas como que ela era usada? Eles aprenderam isso com o show. Agora, o membro do grupo do Jason é levado para sua posição no centro de comando e era para o Jason iniciar a nave espacial. Os alienígenas começam a olhar para o rosto dele, porque estavam considerando ele um comandante. Mas na verdade o Jason não sabia de nada, ele era apenas um ator. E ele tem que explicar para os alienígenas, como nós fizemos no show, é só vocês fazerem. Depois de um tempo, os alienígenas mostram ao Jason um vídeo, no qual Ceres estava matando o comandante desses alienígenas. Ao ver isso, todos os membros do grupo do Jason ficam assustados. Eles pensam em sair dali, mas não era tão fácil assim sair dali. O Ceres ataca a nave deles. Depois de um tempo, o Ceres aparece na tela do monitor dos alienígenas e diz para darem a arma Ômega 13. O Jason não estava entendendo nada. O que ele deveria fazer agora? Então Ceres ataca a nave deles. Por conta disso, o alienígena estava pilotando a nave espacial, começa a correr em uma velocidade muito rápida. Por conta disso, o gerador da nave deles quebra. Então, alguns blocos magnéticos colidem com a nave deles. Vendo isso, os membros do grupo do Jason ficaram loucos de medo. O Tommy diz que o gerador da nave quebrou, mas eles poderiam pegar outro em outro planeta. E assim a nave seria consertada, mas apenas os humanos podem ir lá. Os alienígenas não poderiam ir junto. Então agora toda a equipe do Jason se senta em uma pequena nave e chega a esse planeta. Assim que chegam lá, eles veem pequenos alienígenas que pareciam crianças. Esses alienígenas eram bem pequenos, mas muito perigosos. Se algum dos seus companheiros ficasse ferido ou morresse, todos o comeriam. Agora, quando começam a procurar a parte da sua nave que eles tinham vindo buscar, esses pequenos alienígenas os veem e os seguem. Eles chegam ao gerador da nave. Quando estavam prestes a entrar na sua nave, esses pequenos alienígenas os atacam. Assim que pegam o Jason, o resto da sua equipe o deixa lá. Agora esses pequenos alienígenas lutam com o Jason, e até um monstro de pedra aparece ali para lutar com ele. Quando a equipe do Jason estava sentada na nave, eles descobrem sobre o sistema de teletransporte dentro dela. Dessa forma, eles também chamam o Jason para a nave. Agora o gerador da sua nave liga, mas o controle estava com o Ceres. Todos descobriram que o Jason e sua equipe eram apenas atores, não astronautas. Por conta disso, Ceres atacou a nave dos alienígenas. Então, tranca todos os alienígenas em um quarto. Agora quando a equipe do Jason chega, eles matam os alienígenas do Ceres e os trancam. Eles fazem um plano aqui de como salvar a equipe dos alienígenas. Primeiro, eles retiram os alienígenas presos de uma sala. Então Tommy chama o monstro de pedra do sistema de teletransporte que ele tinha enfrentado no outro planeta. Ele traz para dentro da nave e ataca os alienígenas restantes do Ceres. Dessa forma, todos os alienígenas estavam mortos. Então o Jason entra em contato com seus amigos com o dispositivo. O dispositivo com o qual ele estava entrando em contato não funcionava. Então ele estava lembrando que ele sem querer foi trocado com aquele fã que sem querer esbarrou nele outro dia. Agora o moleque sabia sobre a nave e toda a tecnologia que existia ali. Então o garoto começa a guiar o Jason pelo caminho para avançar na nave. Quando o Jason chegou um pouco à frente da nave, a arma Ômega 13 também foi vista, atrás do qual o Ceres estava deitado. Agora, através do mesmo dispositivo de comunicação, o Jason pergunta ao garoto para que isso servia. Ele diz que esse era o dispositivo para fazer as pessoas voltarem no tempo, e se uma pessoa cometer um erro, essa pessoa pode voltar no tempo e pode corrigir o seu erro com a ajuda do dispositivo. Depois disso, o Jason vai para a sala de controle e desliga o sistema. Dessa forma, todos os alienígenas povo foram salvos. Agora, quando o Ceres vê que essas pessoas ainda estavam vivas, ele colocou a sua nave espacial atrás delas para matá-las de uma vez por todas. Ele também coloca muitos blocos magnéticos atrás da sua nave espacial, e se elas colidirem, vai ser completamente destruída a nave. Mas, usando sua tecnologia, eles viram esses blocos em direção à nave do Ceres. Dessa forma, sua nave espacial foi completamente destruída.
Depois disso, todos ficaram muito felizes por terem competido com o Ceres e de fato o matado. Agora, o Jason e a sua equipe estão pensando em voltar, mas nesse meio tempo o Tommy chega. Foi quando eles descobrem que ele não é o Tommy, mas o Ceres, que havia tomado a forma do Tommy. Ele foi salvo na explosão da sua nave espacial e entrou na nave deles. Aqui o Jason usa o Ômega 13 e volta no tempo para corrigir tudo isso. O Jason volta no tempo e quando vê o seu companheiro Tommy, o ataca. Dessa forma, a forma real do Ceres aparece diante deles. Ao mesmo tempo, nesse momento, um dos companheiros do Jason também havia matado Ceres e a nave deles pousa no Show Galaxy Quiz. Ao vê-los, todas as pessoas lá ficam muito felizes porque eram muito fãs. Nesse meio tempo, o Ceres aparece novamente e começa a atacá-los, mas é quando Jason atira nele e o mata. Dessa forma, o Ceres é de fato morto para sempre. Após alguns meses desse incidente, essas pessoas iniciam a segunda temporada do seu programa. E com isso, a nossa história de hoje, infelizmente, termina.